E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais um dia de operações, dia 1/9, né? Terça-feira, iniciando o mês. Vamos lá, vamos seguir para nossas operações. As marcações aqui. Em binário está pagando bem pouco, 78, 77%, né? Não está muito interessante para a gente. Vamos partir para digital. Vamos dar uma olhada no que tem para a gente hoje, né? Vamos lá, não vamos evoluir, vamos aprender. Como todos sabem, gosto muito dos pares JPY. Tá pegando eles aqui pra tá dando uma analisada o que tem de bom. Lá. Tem um fundo bacana aqui, ó. Pode pegar até. Pegando essa aqui, tá melhor. Tá mais interessante, né? Isso aqui. Temos outro fundinho bem aqui. Com possível pullback. Essa zona aqui também daqui de cima não tá muito distante, né? Não sei se vai chegar. Vamos aguardar. Isso aí. Pega essa aqui, ó. Dá uma análise em M1, como é que tá a situação. Olha ali, ó. Chegando ali, a gente pega. Ó. Tá bem interessante. Eu creio que vocês já acompanharam, vocês sabem mais ou menos como é o meu tipo de marcação, como é que eu opero em relação a suporte e resistência. Vamos lá. Aqui em cima aquela zona que eu marquei não tá muito bacana, não tô muito consciente que tá pegando aqui não, tá? Apesar que teve alguns pavis aqui, mas assim não tô confiante pra tá pegando aqui, né? Esse gráfico não passou uma confiança nessa zona aqui pra tá pegando. Aqui M15 tem alguma coisa interessante. No final da M15, tá vendo? Essa zona aqui não tá muito bacana pra mim, né? Não vou ficar confortável em estar pegando aqui. A gente já cancela. Tá aqui feitas as marcações no SDJPY, né? As nossas zonas que vamos esperar. E é isso aí. Nosso euro JPY. Olha, as zonas de ontem, tá vendo? De ontem, né? Foram bem respeitadas, digamos assim. Isso aqui. Eu pego sempre o pessoal no corpo da vela. E olho como é que teve anteriormente, questão de pavis. Teve bastante respeito na zona. Eu opero dessa forma. Vamos só aguardar. Aguardar aí. Vamos ver o que é que vai desenrolar no dia de hoje. Outra coisa, pessoal, muitas vezes a gente entra no mercado com aquela expectativa de não, hoje eu vou sair positivo e tal. A gente começa a pensar muito no loss, com aquele medo de estar tomando loja, né? A gente define já, não, hoje eu quero sair positivo e tal. E às vezes quando a gente leva um loja, sai negativo e tal, leva o nosso stop, né? Stop diário. Aquilo nos machuca muito, nos afeta muito. Eu falo isso por experiência própria, tá? Tô falando aqui baseado no que as pessoas falam, ou que eu escutei. Eu falo baseado no que eu vivi, no que eu vivo, tá? Temos bastante zona. Geralmente a gente entra naquela expectativa, cara. Eu creio assim que a nossa única expectativa de quando entramos para operar é operar bem, é fazer o que tem que ser feito, ponto, apenas isso. O resultado vai depender muito disso e muitas das vezes do ciclo do mercado, né? A gente entra, a gente faz o que tem que ser feito. Se for da gente sair positivo, vai. Se for de levar nosso stop, a gente também vai. Mas a gente não define aquela expectativa, a gente não define, é hoje, não. O resultado de um dia não vai definir o resultado do mês. O resultado de uma semana não vai definir o resultado do mês, tá? E se for pra você fechar negativo no mês, você vai ter que fechar. Na semana vai ter que fechar também.
que importa é seguir os nossos requisitos, os nossos padrões, os nossos critérios. E a gente tá confiante, não, poxa, hoje eu fechei negativo, esse mês eu fechei negativo, por que não? Eu fiz tudo que era para ser feito. Peguei as entradas aonde era para eu pegar. Não fiz nenhuma mancada, nenhuma cagada. Me perdoem até a expressão. E é isso aí. Viu? Vamos lá. Vamos aqui umas zonas bem interessantes, tá vendo? Aqui esse range aqui. Zona linda, cara. Zona linda do caramba. Aqui embaixo, eu marquei. Tô esperando ela romper essa zona pra gente tá pegando pro back. Que já foi bastante tocada, tá? Essa zona. Ela pode tocar e romper. Existem grandes possibilidades. Aqui embaixo também a gente tem uma zona interessante. E aqui no fundão também. Aqui no fundo tá muito. Chegando lá a gente vê como é que a gente faz. Mas aqui é isso aí. Essas zonas. Deixa eu ver que já tá por aí. Eu só ia vir operando mais cedo, mas aí minha internet deu um problema aqui. Ela voltou aqui há pouco tempo. Vamos lá. Tem pra tu entrar dar uma hora atrás, né? Às 11 horas. Tal. Tem uns movimentos mais bacanas no mercado. Mas como ela caiu, né? Infelizmente. Vou operar agora. Cara, o JP tá com algumas zonas, uns pavos, mas. Pessoal, se tiver alguma dúvida em relação a marcações, alguma coisa pode estar perguntando, tá? Que assim que possível eu estar respondendo. Tentando sanar a dúvida de todos. O que importa pra mim é que vocês evoluam. Que evoluamos juntos. Viu? Evolução sempre. Em cima tá uma zona bacana, tá vendo? Bastante pavês. Vendo? Teve respeito aqui nessa zona, nesse toque. Interessante. Pegar uma zona aqui, essa aqui de cima. Chegando aqui também, muito dar uma analisada como é que a vela chegou lá. Aqui embaixo também que é interessante. Isso aí, pessoal, vamos estar aguardando. Tá pegando as nossas entradas, né? Marcações feitas nas 3 paridades. Daqui a pouco eu vou dar uma analisada aqui em outros pares pra ver se tá interessante também. Mas tá ficando aqui com 4 ou 5 no máximo, pra não tá perdendo o time de entrada. Vamos ver o que tem pra hoje, né? Aqui passou aquela zona que eu tinha falado pra vocês no Euro JPY. Se estivesse tocando não ia estar pegando, porque tinha grande chance de estar rompendo e tal, porque já era o primeiro, o segundo, o terceiro toque. Também já fechamento de M5. Então a gente não pega, tá? E aparentemente vai estar rompendo, como eu tinha falado. Tô muito tocando. Isso aqui é uma ótima zona do GBPK que eu marquei agora há pouco. Mais ela esticada da vela. Bonito, cara. Mas fechamento de M5. Tá? Aí eu não tô pegando mais, tá vendo? E respeitar bonito. Respeitou, né? Ela está respeitando. O JPY, tá vendo? Aparentemente vai estar rompendo a zona. Fechamento de M5. Aparentemente vai ser isso mesmo. Vai ser rompimento da zona. Então assim, galera, a gente evita muitos lotes, tá? Tá seguindo esse requisito, mas também poderia ter pegado a minha aqui, né? Mas é isso que a gente tem que definir. A gente define uma coisa e tem que estar seguindo sempre. Aí tá oscilando, não, essa vez eu vou pegar, na outra eu vou pegar, não, essa eu não pego, aquela eu pego. Porque eu vou ficando um pouco bagunçado no nosso operacional, viu? Lembrem sempre disso. Sigam sempre a risco que vocês definem antes de estar vindo aqui pro mercado pra estar operando. Vida que segue, vamos lá. Aqui, pessoal, no meu JPY, aquela zona que eu tinha falado pra vocês que rompeu. Tô coordenando essa zona. Deixa eu sair tempo de pegar. Esperar virar a vela aqui. Já nascer muito próximo. Se ela toca lá, a gente ainda pega, que é uma zona bem interessante. Virou. Pega, vai que. Ixi, delayzinho, né? Delayzinho sacana. Tá vendo? Uma zona bem interessante.
tá? Ele pegou. Vamos ver o que vai desenrolar. Tinha marcado anteriormente. E aqui, como ela fez aquele rompimento, a gente tem duas possibilidades, né? Tá pegando aqui, também tá pegando nessa zona aqui de pullback, que foi aonde ela teve aquele, onde ela fez aquele rompimento, né? Aqui em cima, tá vendo? Com aquele candle. Duas possibilidades. Reversão aqui e pullback aqui em cima. Vamos ver o que vai desenrolar no dia de hoje. Vamos lá. Aparentemente tá respeitando, mas tá bem apertada. Vamos ver. A minha taxa, tá vendo? Peguei aqui embaixo, cara. Aqui me deu um delayzinho. Pessoal, digitar às vezes é complicado por conta disso, tá? A gente às vezes pega numa taxa e também a gente às vezes espera o fechamento da vela para estar pegando para o final da próxima vela. Às vezes está no 40 segundos e não tem como a gente estar pegando para a próxima. A gente tem que esperar bater os 30 para estar pegando para a próxima. Às vezes a gente perde às vezes uma taxa bacana aqui em digital, tá? Binário a gente só vai passar para a próxima vela, pegou e vai lá. Aparentemente vai dar gain. Deu gain. Isso aí. Vocês entenderam mais ou menos, pessoal, o motivo da entrada? Vou explicar pra vocês aqui, tá? Fundo de M5. Fundo de M5. Escada da vela. A gente pegou pra reversão para a próxima vela. Tá? Nessa vela pra essa. A gente tem aqui uma possível zona aqui de pullback, como eu tinha falado anteriormente, né? Pullback. E quem gosta muito de confluenciar com LTA, a gente tem aqui a nossa LTA também. Em cima. Tá pegando aqui em cima também, tá? Mas tá um pouco distante, ela pode estar andando um pouquinho, tá vindo tocar aqui. Aqui uma zona bacana do VBPJPY, mas quando ela tá finalizando a vela de M5, também estava muito próximo. Então a gente espera rompimento dessa zona. Você vai romper realmente, né, com força, a gente pegar pullback, tá? Mas ela não tá rompendo, tá vendo? O público deixou. Mas a gente tem ainda o que? Tem uma vela ainda pra ver. Mas vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, o GBP rompeu, tá? Aquela nossa zona que a gente tinha marcado em M5. Aqui em cima, mas ela não chegou a romper esses pavios aqui. Ela fez até um candle bonito, tá? Um pavio na parte superior. Fechou praticamente cheio. Ela rompeu, tá? Essa zona aqui mais. A gente coloca em M1, a gente analisa o seguinte fato, tá vendo? Aqui não tem marcação em fundo de M5, mas a gente observa aqui em M1. Tá vendo o rangezinho que ele formou? Então fica perigoso a gente tá pegando aqui. Seria bacana se ele tivesse rompido essas duas zonas. Nossa zona de M5 seria a referência para estar pegando as entradas e não nessa. Tivesse rompido mais ou menos por aqui, aí sim, seria interessante. Mas como ele não chegou a romper esse fundo aqui, ele tem grande chance de estar retomando a tendência como está acontecendo agora, né? Então, também estou mostrando vários indicativos de continuação, no caso reversão da tendência aqui, né? Pavis. Vamos aguardar aí. Mas a gente não pegaria, tá? Se pegaria se tivesse rompido bacana aqui, essas duas zonas. E a nossa taxa de entrada seria nessa daqui, não nessa. Essa aqui é de M1, essa aqui é de M5. Aparentemente vai ser isso mesmo. Estamos aí para nossa entrada, né, com Soros, que a gente pegou. Lucro da primeira. Chegando aqui na nossa zona de pullback. Agora o JP frente, né? Opa, será que vai ser agora? Será que vai? Será que vai? Vamos aguardar. Zona bonita, cara, tá vendo? Às vezes você vê uma zona dessa aqui e depois toca e você, poxa, vou pegar. Às vezes da loja, você, meu Deus, vou desistir disso. Isso aqui não é pra mim. Pessoal, vocês têm que estar preparados pra tudo, tá? Aquela questão, só coloca o valor que você pode perder. O valor que não vai estar, digamos que, atrapalhando no seu psicológico, no seu mindset, né? Deixando um pouco conturbado com as percas. Isso é normal do mercado. Importante a gente sair e ser lucrativo no final de tudo. Mas aqui é uma zona bonita, cara. Não tá aguardando aí. Eu tô pausando pro vídeo não tá ficando tão grande, tão chato. Tá? Pessoal, vou aqui atualizar vocês em relação às possíveis entradas, né?
Vamos lá, o SDJPY permanece a mesma marcação do início do vídeo. As zonas do JPY a gente já pegou aquela entrada ali. Temos uma zona para pullback aqui em cima. Aqui embaixo temos a possível zona para reversão. Você tá vendo que essa zona aqui tá, cara, tá interessante, que é fundo de M5 mais, sei lá, tá bacana e não tá, mas tudo vai depender da maneira que ela vai chegar lá. Na maneira que ela chegar lá a gente já pega. Então, GB de JPY, olha aqui aquela zona, tá vendo que eu tinha falado pra vocês anteriormente. Ele rompeu, cara, pra dar pullback aqui, mas ela não chegou a romper essa. E agora ela rompeu. Vamos esperar o fechamento da Vera da M5. Pessoal, desculpa o barulho da minha mãe. O movimento dessa zona pra estar pegando pullback seria bem interessante, tá? Vamos esperar o fechamento e a gente já retorna com a nossa operação ali. Cara, não tá achando ali uma zona bacana, tão interessante, né? Mas bom tá aqui em cima. Vamos tá esperando aqui, né? Começar os Soros, que é o DUSD. Não sei se eu mostrei pra vocês. Pessoal, só um momento aí, tá? Pessoal, voltando ao DUSD, as nossas zonas que eu marquei aqui, tá? Topo, M5, topo do M5. Essa linhas em branco aqui são topo do M15 e fundo do M15, tá? Então aqui tá bem interessante, tá? Tocando a gente já pode pegar várias entradas, já. Bastante zonas bacanas. Vamos tá aguardando, tá? No BK a gente tem aquela zona ali pra pullback. Acompanhando aqui a gente tem a possível chance pra tá pegando pullback também. Não tô muito confiante de tá pegando aqui pra reversão, mas pra pullback tá interessante, segundo essa pernada aqui. Continuação, né? Vamos aguardar. Se não tiver entrada eu volto. Se não tiver alguma explicação eu volto também. O pessoal tocou na nossa zona, mas foi bem rápido. Opa, peguei um delayzinho, né? Mas é isso aí. Vamos analisar aqui a nossa entrada, o porquê, qual foi o motivo, tá? Esse fundo, ele foi uma coisa por esse candle aqui, deu continuidade na tendência, rompeu, ele voltou para testar o suporte, né? Depois de rompido virou uma resistência. É o JPY. E aqui essa LTAzinha também aqui seguindo a tendência. A gente pegou pra reversão, pra próxima vela. Aí quem me deu um delayzinho, tá? Complicado ela, né? Mas a gente era pra ter pegado aqui em cima na taxa. No caso ela tocou primeiro, eu não consegui pegar. Quando eu esperei ele retornar na taxa, eu cliquei, foi na hora que eu comecei a gravar o vídeo novamente. Vocês viram que pegou mais ou menos aqui nessa taxa. Mas vamos desenrolar aí, né? Vamos ver o que é que vai desenrolar essa entrada. Se vai dar bom, se vai dar ruim. Segundo a entrada dos Soros. E eu peguei, acho que a primeira entrada que eu peguei foi no EuroJPY também, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Aparentemente vai dar boa, vamos ver. Game, show. Pessoal, mais um dia de meta batida, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui o motivo da minha entrada. Vamos lá de novo, novamente, né? Deixar claro pra vocês. Rompeu o nosso suporte em M5, tá? Rompeu nossa zona. Esse aqui que mostrou muita força. Peixe sem pavio. Eu tava aguardando já no próximo ele tentar encostar aqui pra gente tá pegando, mas vi que tem essa zona aqui que faltava romper também. Aliás, ele rompeu, mas rompeu pouco, então esperei o gráfico andar um pouco. Andou e deu aquele picozinho na nossa taxa. Bem certinho, cara. Tocou bem certinho. Tem outras zonas aqui marcadas, tem M5. Sim, foi interessante, mas como a meta foi batida, né? Eu fecho por hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, tá? Aquelas marcações que eu tinha feito. Aquela zona não tocou nenhuma, tá vindo tocar agora. Esse DJPY chegou próximo, tocou na nossa zona também. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido alguma coisa, que tenham absorvido um pouco de conhecimento, né? Eu não sei muito, sei o básico do básico, mas o que eu puder fazer e passar pra vocês um pouco do meu conhecimento, vou fazer. Tô postando sempre aqui as minhas operações. Tô de férias de trabalho, vou estar voltando amanhã. Vou estar operando no horário do almoço, mas eu creio que sempre vou estar postando vídeo aqui das minhas operações, tá?
Valeu, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus. E tamo junto.